Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo cheio de informação quente e bastidores exclusivos do Flamengo. Hoje o noticiário tá pegando fogo, porque o futuro de Filipe Luís segue em debate. A renovação ainda não foi sacramentada e, para esquentar ainda mais o clima, o nome dele volta a ser citado no Atlético de Madrid. O que isso realmente significa para o Flamengo? É só especulação ou existe risco no ar? E não para por aí. Anderson Talisca entrou no radar do Flamengo. A Lazio abriu o jogo sobre Tati Castellanos. O clube acelera a investida e mostra força no mercado. Enquanto isso, o Marcelli formalizou proposta por Jorge Carrascal, mas o Flamengo faz jogo duro e não pretende facilitar a saída. Para completar, a diretoria já deixou claro, a próxima janela será de perfil europeu, com decisões estratégicas, jogadores mais prontos e um planejamento que vai muito além das quatro linhas. Tudo isso misturado com bastidores quentíssimos da renovação de Filipe Luís. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final, porque o vídeo de hoje está recheado de informação, análise e notícia que impacta diretamente o futuro do Mengão. Anderson Talisca no radar do Flamengo, mercado agitado. O Flamengo voltou a mirar alto no mercado, e o nome da vez pode surpreender muita gente. Anderson Talisca, destaque no futebol turco, entrou no radar rubro-negro e já está dando o que falar nos bastidores. Mas será que esse negócio é viável? Fica comigo até o final, porque além de Talisca, o mercado do Flamengo promete pegar fogo com ofertas da Europa e novos alvos. Já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma bomba do mercado rubro-negro. Nos últimos dias, o nome de Anderson Talisca começou a circular nos corredores do Flamengo. O meia-atacante, que atualmente defende o Fenerbahçe, foi apresentado ao clube por meio de intermediários, numa sondagem ainda inicial, mas que chamou a atenção da diretoria. Não se trata ainda de uma proposta oficial, mas sim de um movimento de bastidores, algo comum quando o Flamengo começa a avaliar oportunidades de mercado. Momento de Talisca na Turquia. Aos 31 anos, Talisca vive um dos melhores momentos da carreira no futebol turco. Na temporada atual, ele já disputou 25 partidas, marcou 14 gols e distribuiu 3 assistências. Na Liga Nacional, os números impressionam ainda mais. São 9 gols em apenas 17 jogos, colocando o brasileiro entre os principais nomes do Fenerbahçe. Ou seja, não estamos falando de um jogador em baixa, mas de alguém que ainda decide jogos em alto nível. Características técnicas e encaixe no Flamengo. Talisca é conhecido pela força física, bom chute de média distância, presença na área e versatilidade ofensiva. Ele pode atuar como meia mais avançado, segundo atacante ou até como referência no ataque. Num elenco como o do Flamengo, ele poderia oferecer uma alternativa diferente, principalmente em jogos mais físicos ou contra defesas fechadas. É aquele jogador capaz de resolver uma partida em um lance. O grande obstáculo: custos. Mas se dentro de campo o nome agrada, fora dele o cenário exige cautela. O principal entrave para o Flamengo são os valores envolvidos. Salários elevados e luvas altas fazem a diretoria tratar o assunto com muita prudência. A ordem no clube é clara: manter o equilíbrio financeiro sem comprometer o planejamento. Por isso, até agora não houve proposta formal nem conversa direta com o jogador. Talisca é impossível? Não necessariamente. Apesar disso, o nome de Talisca não está totalmente descartado. Caso haja flexibilidade por parte do jogador ou dos seus representantes, o cenário pode mudar. O Flamengo costuma esperar o momento certo e, com o contrato do atleta se aproximando do fim, uma oportunidade pode surgir. Outros nomes no radar: Tati Castellanos. Além de Talisca, o Flamengo também monitora o mercado europeu. Um dos nomes que voltou à pauta é o atacante argentino Tati Castellanos, atualmente na Lazio. A tendência é que as conversas ganhem força a partir de janeiro, já que o clube italiano demonstra abertura para negociar. O Flamengo segue avaliando opções para fortalecer o setor ofensivo. Europa de olho no elenco rubro-negro. Enquanto o Flamengo olha para fora, clubes europeus também observam o elenco rubro-negro. Jorge Carrascal, por exemplo, já recebeu uma oferta na casa dos 91 milhões de reais de um clube francês, além de ser monitorado por gigantes como Juventus e Galatasaray. Além dele, os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz também aparecem no radar do futebol europeu. Expectativa para janeiro.
A expectativa interna é de um janeiro extremamente movimentado, com possíveis chegadas, saídas e negociações complexas. O Flamengo sabe que precisará ser estratégico para manter o elenco forte e competitivo. Atenção, torcida do Flamengo. A Lazio abriu o jogo, sinalizou que pode negociar e o Flamengo decidiu apertar o passo. O nome da vez é Tati Castellanos, centroavante argentino que já é tratado como prioridade absoluta nos bastidores do clube. Será que agora vai? Vale o investimento? E como ele se encaixa no time do Filipe Luís? Fica comigo até o final porque esse vídeo tá cheio de informação quente e análise que você não vai ver em qualquer lugar. O Flamengo voltou oficialmente ao mercado em busca de um camisa 9 e recolocou Tati Castellanos no topo da lista. Segundo o jornalista Herman Garcia Grova, a Lazio não descarta negociar o atacante, mas deixou claro, só libera com uma proposta financeiramente robusta. Ou seja, não é impossível, mas também não vai ser barato. Nos últimos dias, novas reuniões já estão previstas e o Flamengo quer entender até onde a Lazio está disposta a ir e até onde o clube pode pagar. Flamengo acelera as conversas. Na última segunda-feira, a jornalista Raíza Simplício confirmou que o Flamengo retomou oficialmente as conversas pelo jogador. E o clima dentro do clube é de urgência. O entendimento interno é claro. O elenco carece de um centroavante com intensidade. A posição é considerada uma das mais frágeis do grupo atual, e o tempo joga contra. O Flamengo quer resolver isso quanto antes. Quem é Tati Castellanos? Tati tem 27 anos, está no auge físico e técnico e defende a Lazio desde 2023. Antes disso, brilhou no Girona, da Espanha, onde chamou atenção pelo faro de gol, mobilidade e intensidade. Mas foi nos Estados Unidos que ele viveu o auge da carreira. Números pelo New York City: 134 jogos, 59 gols, 24 assistências. Ele não é só finalizador, ele participa do jogo. Desempenho na Lazio. No futebol italiano, Tati manteve um desempenho sólido. Pela Lazio, 97 jogos, 22 gols, 16 assistências. No total da carreira profissional, 299 jogos, 100 gols, 44 assistências. Além disso, chama a atenção o número alto de cartões amarelos, o que mostra um jogador intenso, brigador e participativo, algo que a torcida do Flamengo costuma gostar. Valor de mercado e negociação. Segundo o Transfer Market, o valor de mercado de Tati Castellanos gira em torno de 25 milhões de euros, algo próximo de 162 milhões de reais. É caro? É. Mas o Flamengo entende que está falando de um jogador pronto, em idade ideal e com mercado europeu. A Lazio já avisou, não vai facilitar. A pergunta é, o Flamengo vai tentar negociar valores, incluir metas, parcelamento? Esse é o grande jogo de bastidores que está acontecendo agora. Por que o Filipe Luís gosta dele? O interesse em Castellanos não é aleatório. O técnico Filipe Luís gosta do perfil do argentino por 3 motivos principais: mobilidade, intensidade sem a bola e participação fora da área. Internamente, o Flamengo avalia que Tati pode cumprir uma função parecida com a de Pedro, mas com mais agressividade na pressão e mais alinhamento ao modelo de jogo do treinador. Isso não significa que Pedro seja descartado, mas o estilo do argentino conversa mais com a ideia atual da comissão técnica. O fato é, a Lazio abriu a porta, o Flamengo intensificou a investida e Tati Castellanos virou prioridade. Agora tudo depende de números, negociação e vontade das partes. Marcelli faz proposta por Jorge Carrascal, mas Flamengo faz jogo duro. Atenção, torcida do Flamengo! Clube gigante da Europa entrou forte no mercado e fez proposta milionária por um dos principais jogadores do Mengão. Mas já aviso, o Flamengo não vai facilitar em nada. Quer saber os valores, os bastidores e o que pode acontecer nessa novela? Então fica comigo até o final do vídeo. O Olympique de Marseille, da França, formalizou uma proposta oficial pelo meio-atacante Jorge Carrascal, atualmente um dos destaques do Flamengo.
Segundo informações do jornalista Pablo Oliveira, o clube francês ofereceu entre 14 e 15 milhões de euros, algo em torno de 91 a 97 milhões de reais na cotação atual. Mas atenção, essa proposta não é só valor fixo, ela também inclui bônus por desempenho, ligados ao rendimento do Carrascal na Ligue 1 e também em competições europeias. Contexto do Marseille. O Marseille vive um momento muito positivo na temporada. O time está brigando na parte de cima do campeonato francês e também disputa a Champions League, o que pesa bastante na tentativa de convencer o jogador. Além disso, o projeto esportivo apresentado ao Carrascal seria de protagonismo, com espaço garantido no time titular. Só que do outro lado tem o Flamengo, e o rubro-negro não está nem um pouco interessado em facilitar esse negócio. Posição do Flamengo: jogo duro. Internamente, o Flamengo avalia Jorge Carrascal em cerca de 40 milhões de euros, algo próximo de 260 milhões de reais. Ou seja, a diferença entre o que o Marseille oferece e o que o Flamengo pede é gigantesca. O clube entende que o jogador ainda está em processo de valorização, é titular absoluto e peça-chave no esquema do Filipe Nuís. Por isso, nesse momento, a diretoria trata a proposta francesa como insuficiente. Valorização e desempenho do Carrascal. Contratado há poucos meses por cerca de 77 milhões de reais, Carrascal rapidamente se adaptou ao futebol brasileiro. Ele ganhou espaço, virou titular com Filipe Luís e hoje é considerado um dos jogadores mais importantes do elenco. Além do desempenho no Flamengo, o histórico recente no futebol russo também conta pontos na avaliação europeia. Não à toa, o colombiano já entrou no radar de outros gigantes do continente. Interesse de outros clubes. Além do Marseille, clubes como Juventus e Galatasaray acompanham de perto a situação do Carrascal. Por enquanto, apenas o clube francês oficializou uma proposta, mas a tendência é que a próxima janela, que abre em janeiro, seja bastante movimentada. O Flamengo sabe disso e aposta justamente na concorrência para elevar ainda mais o valor do jogador. Outros jogadores na mira da Europa. E não é só Carrascal que desperta interesse lá fora. O zagueiro Léo Pereira está no radar de clubes como Sevilha, Galatasaray, Olympiacos e também equipes do Oriente Médio. Já Léo Ortiz chama a atenção pela qualidade na saída de bola, leitura de jogo e regularidade, sendo observado por times europeus. O Flamengo vive um momento em que seu elenco está muito valorizado no mercado internacional. Na minha visão, o Flamengo está certíssimo em fazer jogo duro. Vender um jogador do nível do Carrascal agora, por menos da metade do valor que o clube considera justo, seria um erro. Se for para negociar, que seja por cifras realmente históricas, do jeito que o Flamengo vem se posicionando no mercado. Flamengo projeta janela perfil europeu, mais bastidores da renovação de Filipe Luís. Atenção, nação rubro-negra, o Flamengo já está desenhando o futuro e o recado é claro, vem aí uma janela com perfil europeu. José Boto abriu o jogo, falou em jogadores experientes, prontos para pressão e ainda tem bastidores quentes da renovação de Filipe Luís. Fica até o final porque esse vídeo tá cheio de bomba. Flamengo após um 2025 histórico. Depois de um 2025 simplesmente histórico, o Flamengo não quer apenas manter o nível, quer subir a régua. O clube já começou o planejamento da próxima janela, e quem trouxe essa informação foi José Boto, diretor de futebol, em participação no podcast No Princípio Era Bola. Segundo ele, o Flamengo não pode errar. Aqui não tem tempo de adaptação longa, é chegar e decidir. O que é esse perfil europeu? Mas afinal, o que José Boto quer dizer com um perfil europeu? Não é só nacionalidade, é mentalidade, é profissionalismo, é casca grossa. Boto foi direto. O mercado sul-americano tem talento sim, mas a realidade do Flamengo é outra, a pressão é absurda. Aqui, quem não aguenta a cobrança, não sobrevive. Jogadores mais rodados lidam melhor com a pressão. Mentalidade, pressão e treino invisível. E tem um conceito que o Boto bateu muito forte, mentalidade vencedora. Ele falou do famoso treino invisível, aquilo que o torcedor não vê, alimentação, descanso, postura profissional, compromisso fora de campo. E citou exemplos claros no elenco, Danilo,
Jorginho, Alexandro. Jogadores que influenciam o vestiário e elevam o padrão do grupo. Balanço da janela: 450 milhões investidos. No primeiro ano de José Botto, o Flamengo pisou forte no mercado. Foram 7 contratações e mais de 450 milhões de reais investidos. Juninho, Danilo, Jorginho, Emerson Royal, Jorge Carrascal, Saul Niguez, Samuel Lino. Uma janela pesada, ambiciosa e alinhada com esse novo perfil europeu. Saídas confirmadas para 2026. Mas nem tudo é chegada. O Flamengo também já sabe que terá baixas importantes em 2026. Cleiton, vendido ao Wolfsburgo. Matheus Cunha, pré-contrato com o Cruzeiro. Pablo, fora dos planos. Juninho, negociado com o Pumas. E isso explica por que zagueiro e goleiro viraram prioridades. O nó da vez: renovação de Filipe Luís. E agora chegamos no assunto que mais mexe com o torcedor: Filipe Luís. O Flamengo colocou na mesa um contrato de 2 anos, mas a renovação ainda não foi fechada. Existe uma diferença financeira, sim. Hoje ele tem o menor salário entre os técnicos da Série A, algo que pesa. Mesmo assim, ele recusou clubes europeus, como o Fenerbahçe, porque quer ficar no Flamengo. Bastidores quentes da negociação. Filipe está na Espanha com a família e deixou tudo nas mãos de Jorge Mendes. Quem comanda agora é o presidente BAP, pessoalmente. O clube quer resolver tudo até o dia 25. O debate envolve salário, multa, bônus, autonomia no futebol. Depois de 5 títulos, Filipe entende que merece mais poder de decisão. Resumindo, nação, Flamengo quer perfil europeu, jogadores prontos, experientes e vencedores, e trabalha para manter um técnico que já entrou para a história. Filipe Luís pode virar alternativa no Atlético de Madrid? O que isso significa para o Flamengo? Atenção, torcedor do Flamengo, o nome de Filipe Luís voltou a circular com força nos bastidores do futebol europeu, e não é qualquer clube, é o Atlético de Madrid. Mas calma, será que isso é ameaça real ao Mengão ou apenas especulação? Hoje eu te explico todo o cenário envolvendo Filipe Luís, Simeone e o futuro do Flamengo. Já deixa o like e se inscreve porque o vídeo tá quente. Nos últimos dias, surgiram informações de que Filipe Luís voltou a ser comentado internamente no Atlético de Madrid, clube onde ele é ídolo absoluto. O ex-lateral, que hoje é treinador do Flamengo, esteve recentemente acompanhando um treino do Atlético. Gesto simples, mas que reacendeu especulações. Destaque: ídolo histórico do Atlético, relação excelente com diretoria e jogadores. Presença em treino remete a rumores inevitáveis. A relação Filipe Luís versus Atlético. E não é qualquer relação não. Filipe Luís defendeu o Atlético em 2 passagens marcantes, de 2010 a 2014 e depois de 2015 a 2019. Ele fez parte de uma era mais vitoriosa do clube, conquistando títulos importantes e se tornando referência. Pontos-chave: respeitado como jogador e como pessoa, sempre bem recebido no clube. Perfil que agrada à diretoria colchoneira. O grande obstáculo: Diego Simeone. Mas agora vem o ponto mais importante dessa história: Diego Simeone. Destaques: técnico desde 2011, contrato até 2027, um dos técnicos mais bem pagos do mundo, tratado como lenda no clube. Mesmo com algumas críticas ao estilo de jogo mais conservador, Simeone segue extremamente prestigiado. Segundo a Rádio Marca, não existe qualquer chance de saída no curto prazo. Momento esportivo: 11 vitórias nos últimos 13 jogos, 3º lugar em La Liga, campanha sólida. Fala do jornalista da Rádio Marca. O jornalista José Rodrigues foi direto ao ponto. Felipe é muito querido e sempre será bem-vindo, mas o Atlético confia totalmente em Simeone, que tem contrato até 2027. Inclusive, não se descarta uma nova renovação. Felipe é plano futuro, Simeone é plano presente. Reformulação do Atlético e o papel de Simeone. Outro fator que fortalece Simeone é a reformulação profunda do elenco. Saídas de veteranos: Saul Niguez, Depau, Witzel, Azpilicueta,
Samuel Lino, vendido para o Flamengo. Entradas: investimento de 176 milhões de euros. Foco em jovens talentos, destaque para Thiago Almeida. Ou seja, Simeone está comandando uma nova era no Atlético. E o Flamengo no meio disso tudo? Agora vamos ao que mais interessa pra gente. Isso afeta o Flamengo? Situação atual. Felipe Luís está de férias na Espanha. Renovação com o Flamengo nas mãos de Jorge Mendes. Nenhuma proposta oficial do Atlético. No momento, não existe risco imediato de Felipe Luís deixar o Flamengo. Mas Felipe já declarou que sonha em treinar na Europa. Atlético é um destino natural no futuro. Cenário realista: curto, médio e longo prazo. Curto prazo: Felipe segue no Flamengo. Médio prazo: renovação deve acontecer, mas com atenção ao mercado. Longo prazo: se Simeone sair, Felipe vira nome forte no Atlético. É uma questão de tempo, não de agora. E aí, torcedor, você acha que o Flamengo deve se preocupar? Felipe Luís fica por muito tempo ou o futuro dele é mesmo o Atlético? Pergunta para a torcida: você acha que vale investir tudo isso no Tati Castellanos? Ele seria o camisa 9 ideal para o Flamengo hoje? Ou você buscaria outro nome no mercado? E agora eu quero saber de você, torcedor. Você venderia o Carrascal por essa proposta do Marcelli? Qual seria o valor mínimo aceitável para você? Concorda com essa estratégia? Renovaria com Felipe Luís por quanto tempo? E aí, torcedor, você aprovaria Anderson Talisca no Flamengo? Vale o investimento ou é um risco alto demais? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque o mercado do Flamengo promete muitas bombas nos próximos dias. O Mengão tá sempre no centro das atenções. Salve, nação rubro-negra! Tamo junto!